conhecimento técnico, acadêmico é muito importante, se preparar para o mercado é muito importante, mas atitude e comprometimento eu acho que é o ponto que ele está quase em falta hoje em dia. Comprometimento com os assuntos, com o trabalho, com os horários. Então, atitude. Quem tiver atitude e comprometimento já está diferenciado hoje no trabalho, sem dúvida nenhuma. Este é o Afiance Talks, seu podcast de negócios internacionais. Sou Radamés Parmegiani e entrevisto nomes de peso com trajetórias impactantes no mercado internacional. No episódio de hoje, contamos com a ilustre presença de Valeska Sotile, profissional que aos 17 anos se aventurou em um intercâmbio cultural na Eslováquia e anos depois na Índia. Com 15 anos de experiência em comércio exterior, já trabalhou com compras internacionais para a indústria, desembaraço aduaneiro, agenciamento de cargas e vendas de serviços. É formada em Relações Internacionais, com pós-graduação em Human Resource Management na Índia, MBA em Gerenciamento de Projetos e formação de consultores. Durante o episódio, Valeska relembra alguns choques culturais, como a chegada do capitalismo nas vilas do interior da Eslováquia, e também dos costumes peculiares praticados somente na Índia. Valeska, conta para nós como que você iniciou a sua carreira no comércio internacional. Tudo começou com o intercâmbio que eu fiz para a Eslováquia quando eu tinha 17 anos. Eu conheci um pessoal que tinha feito intercâmbio e eu me interessei. Isso foi em 97, importante falar que foi um intercâmbio raiz, como a gente costuma falar. Não tinha chamada por vídeo, não tinha WhatsApp, eram cartas. Nossa. E que levavam 3 semanas para serem recebidas. E lá no leste europeu. No leste europeu, eu morei na Eslováquia. Então, a minha família me deixou ir, eu até acho estranho até hoje como que a minha mãe me deixou ir ficar 1 ano, fiquei 11 meses. E foi uma experiência muito legal. Foi um intercâmbio tradicional, assim, eu morei numa casa de família, tinha o irmão, o pai, a mãe, enfim. E foi uma experiência muito, muito rica para minha vida. Como que tu te virou com o idioma lá? A agência de intercâmbio que eu fiz, ela é para trocas culturais. Ela não dá enfoque para o inglês ou para línguas específicas. E por isso que eu acabei indo para lá. Eu optei por um país diferente, para ter conhecimento da cultura diferente. E eu achei que o leste europeu tinha uma questão geográfica interessante ali para ter mobilidade, conhecer outros lugares. Mas a língua é uma língua eslava, então ela é prima ali do russo, enfim. Surpreendentemente, em alguns meses eu já conseguia falar, porque lá poucas pessoas falam inglês. A maioria fala a língua deles e alemão. E eu não... Mas tu já falava inglês? Sim, eu já falava inglês. No início era... Sim. A base. Sim, mas o irmão da família lá onde eu morava não falava nenhuma língua, só eslovaco. Então, quando eu ficava sozinha em casa com ele, nós tínhamos que se virar. Isso é muito legal, né? Quando a gente não tem opção... Não tinha opção. Dá um jeito, e por isso que tu aprendeu tão rápido. E a grande maioria não falava inglês, porque um ponto interessante é que eu fui em 97, o leste europeu tinha sido aberto ali desde 89 só, não faziam 10 anos. Então, eles ainda estavam vislumbrando o mundo que tinha lá fora. Tanto que é até interessante que eles não tinham um gosto musical, me chamava a atenção. Todo mundo gostava de todos os tipos de música eletrônica e ocidentais que estavam entrando ali. Sim, imagina, eles ficaram fechados. Exato. Durante toda... Qualquer coisa que tinha em loja para vender, eles ainda estavam deslumbrados. Essa é a palavra. Eles ainda estavam deslumbrados com o Ocidente. Sim, a inauguração do McDonald's lá deve ter sido... Isso, eles ainda achavam o máximo, qualquer loja estrangeira com qualquer coisa, a minha família, os adultos, escutando música de adolescente, eles escutavam, achavam... Não tinha filtro, eles consumiam o Ocidente sem filtro ainda, era evidente isso. Olha só, e aí tu ficaste então esse 1 ano lá, Sim. Estudando, tendo oportunidade de trabalho, como é que foi essa vivência lá? Como eu estava em idade de escolar ainda, e como eu falei no início, o objetivo era cultural, eu frequentava a escola, mas obviamente eu não tinha obrigatoriedade de passar de ano. Imagina estudar biologia em eslovaco. Sem chance, né?
Mas eu frequentava a escola e os irmãos lá tinham a mesma idade, então a gente ia para a escola e voltava, mas a convivência com os colegas ali ajudou muito a enriquecer a experiência. E eu viajei, daí, claro, acabei conhecendo outros países, mas a vivência ali com eles foi muito interessante, porque eles me contavam coisas de como é que era antes dos países estarem abertos, como é que era antes, como é que é depois, o que eles sentiam antes, que eles não tinham... A rua onde eu morava, por exemplo, eu morava numa vila de 1.500 habitantes. Nossa. As casas ainda eram todas iguais, como era na época que estava tudo fechado. Imagens da Ucrânia, da Rússia, aquele monte de prédios todos iguaizinhos, ainda era assim, em muitas cidades. E ali fica bem entre, né, a Áustria e a Ucrânia, né? Era literalmente bem a divisa, assim, né? Aquela imagem que a gente tem do leste europeu, raiz. Sim. De uma Europa totalmente evoluída como a Áustria e os outros países. Sim. Né? Bratislava, que é a capital, chega a dar entre 50 e 80 quilômetros da Áustria. Sim, a de Viena, tem... isso. E Viena são mundos completamente diferentes. E na época eram mais diferentes. Porque hoje a Eslováquia já se modernizou. Ele ainda é um país de economia agrícola. Mas hoje já está muito diferente. Mas como era bombástica assim, a diferença entre as fronteiras. E você teve a oportunidade de conhecer algum país ali próximo? Sim, eu fui para a Polônia e para a Hungria, que são as norte e sul, e a República Tcheca também. E interessante que a Ucrânia, minha família não me deixou visitar. Ah, é? Olha só. Falaram, tu pode ir para onde tu quiser para conhecer os países do Ocidente, mas para a Ucrânia tu não vai. Mas eles como eslovacos, por algum tipo de rixa, sim, preocupação? Porque eles diziam assim, os ucranianos já são um pouco russos e eles não são muito civilizados, lá tu corre riscos. Olha só. Então eles não... Eu tinha curiosidade, porque a Eslováquia é um país pequeno. Sim, sim. Mas eles não me deixaram. Eu achei uma coisa bem forte, assim. O ponto era de eu correr riscos, de ter perigos. Eram responsáveis por mim, mas de que as pessoas da Ucrânia, eles diziam bem assim, eles já são um pouco russos, então que lá eu poderia correr riscos de alguma violência, ou diziam que eles não eram muito civilizados, que lá não me deixaram. E uma coisa bem marcante, assim. Polônia e esses outros países, a diferença era muito grande? Tinha algum que tu sentiu assim, esse já tá bem mais evoluído, esse tá mais atrasado, comparando com a Eslováquia? Como é que foi essas diferenças culturais? Desses ali, a Polônia e a Eslováquia eram parecidos. A República Tcheca era um pouco mais desenvolvida, um pouco mais rica, já que a Eslováquia. Tanto que como existe em qualquer lugar do mundo, eu acho, piadinha, rixa, implicância. Então, os tchecos têm essa implicância com os eslovacos. Piadinhas. Olha só. Eles têm essa rixa. Se acham melhores, e, enfim. E o idioma tem similaridades? Sim. Ou é? Sim, tcheco é um pouco diferente, é bem parecido, sim, mas não é igual. Tem algumas diferenças. Então, eles fazem também piadas com o sotaque, com algumas palavrinhas, tu só pode ser da Eslováquia, tá falando assim. Eles falam que o pessoal da Eslováquia é mais rural. Eles fazem esse deboche. Sim. Pessoal da colônia. Isso, o pessoal da colônia, nesse sentido. E já a Hungria, que é ao sul da Eslováquia, a Hungria não é um país de cultura eslava e nem língua eslava. É uma outra etnia. Então, ali com a Hungria, eles têm bastante rixa. Olha só. Que aí pega ali, já perto da Romênia e tal. Isso, aí vai descendo. Os húngaros, a língua nada a ver, não é uma língua eslava, você não entende nada. Sim. E teus pais deixavam. No caso, né, a família que cuidava, eles iam juntos ou tu se virava sozinha lá? Eles foram junto para a República Tcheca e me levaram para a Polônia uma vez, mas as outras viagens todas eu ia com os outros intercambistas que estavam lá, naquele ano, que tinha do mundo inteiro. Aí fazia grupo e tal, e algumas eu fiz sozinha, mas eles foram muito bacanas nesse sentido de vai conhecer. E uma curiosidade que eu tenho em relação, assim, à diferença de renda per capita desses países, né? A gente pega os países mais desiguais, né? Tem essas grandes diferenças, como aqui no Brasil. Mas lá, por muitos anos, eles teoricamente estavam todos no mesmo nível. Tu pegou o início dessa abertura. Já existia uma grande diferença de renda? Tu sentia isso na pele? Não, muito pouco.
Então era todo mundo mesmo. Era todo mundo mais parelho. Sim. E eles eles tinham muitos conceitos que eles não conheciam do mundo capitalista. Sim, imagino. Por exemplo, eles ainda se vestiam todos muito parecidos. Os estudantes ali da escola não tinham uniforme, mas eles iam para aula. O consumismo não existia ainda tão forte. Então, eles usavam a mesma roupa a semana inteira. Eles não entendiam isso de, eu vou comprar outro tênis. Mas por quê? Porque eu quero. Não, mas e o teu? Tu já tem? Sim, sim. Eu me peguei tendo que explicar esse tipo de coisa várias vezes. Só. Porque isso eles não entendiam. Sim. Eu lembro de uma história específica que um amigo ia vender um aparelho de som lá, ele era músico, um negócio de som lá, ele ia vender para um outro. E daí, eu com a mente mais malandra, mais capitalista, né? Falei, quanto tu pagou? X. Então vende por Y. Mas por quê? Olha só. Não, mas tu pagou X. Sim. Mas eu usei. A visão de ganhar, ter um lucro ali não tava... De ter um lucro. Eu me deparei com isso em muitos momentos. Interessante. E indo de encontro ao que tu estava falando, quando eu voltei para cá, a minha mente já estava contaminada com esse baixo consumo deles. Sim. Então eu achava tudo absurdo aqui. É? Olha. Sim. Sim, numa idade bem ainda revolucionária. Isso. Ali no início eu da vida voltei e eu adulta. achava tudo absurdo. Eu lembro, pra que comprar uniforme todo ano da escola? Ainda tinha que terminar a escola. Pra quê? Um uniforme específico e bonitinho e caro. Eu achava que tudo era gastar dinheiro assim. Eu voltei com essa questão bem, bem forte, assim, porque não fazia sentido. Sim, sim, sim. Uma visão de mundo totalmente diferente, né? Que legal, interessante. E eu imagino que com essas mudanças de gerações, agora que deve estar, né? Porque a geração que tu pegou naquele tempo foi a geração que pegou a transição. Então eles nasceram com um modelo e tiveram que aprender a viver em outro. Isso. Agora, essa geração que veio e está, né, desenvolvendo o país, a cultura, ela já nasceu num modelo novo e provavelmente, se tu for para lá novamente, deve conhecer um país diferente. Sim. E o que eu vejo do contato que eu tenho com a família que eu chamo de família, né? Que eles ainda estão lá, é um pouco do que eu falei no início. O consumismo que veio sem filtro, de uma vez só para eles engoliram tudo, assim. Então, os dois que eram meus irmãos lá, eles são muito consumistas hoje. É? Muito, muito, muito. Olha só. Eles são leões do consumo. Eles têm tudo, viajaram o mundo, tudo com força. Então é um pouco isso. Mas é que também, se colocando no lugar deles, certamente tinha informação do mundo lá fora, do acesso, e eles eram privados. Não podia. Não podia, simplesmente não podia ter acesso, não podia comprar algo que o mundo inteiro estava consumindo. E faz sentido, né? A partir do momento que tu é privado e depois tu tem acesso, você quer experimentar tudo aquilo que o mundo tem para te oferecer. E né? o mundo que tá a 50 quilômetros. Não, que loucura. Sim, do lado Viena. Isso. A riqueza total da Áustria é incrível. O mundo que tá a 50 quilômetros. Então isso dá para ver que veio com toda a força. E por outro lado, o pai e a mãe lá da família, eles me falavam de alguns pontos que eles tinham saudade da época. Da parte da saúde, que eles não precisavam se preocupar, a questão de atendimentos, enfim, de saúde e trabalho também, sempre tinha o trabalho, mas era aquela velha história que a gente já sabe. Tinha igual para todo mundo. Dividia igual, se era fartura ou pobreza, dividia igual. Eu percebi ali neles que eles tinham saudade dessa garantia. Mas é uma garantia pequena, sempre igual. Enfim, a velha história que a gente conhece. E olha que interessante. Recentemente eu fiz uma viagem pela Europa e eu aluguei um carro na locadora lá na Suíça. E lá no contrato, lá explicando sobre a locação, eu poderia ir para todos os países ali da União Europeia. Tanto é que eu fui para França, fui para Itália dirigindo e tal. E eles, no contrato, eles falavam que os países do leste europeu era proibido. O seguro não cobriria e a empresa que locou o carro não permitia. Por que será que ainda tem uma certa discriminação ainda dos outros países em relação aos países do leste europeu até hoje? Eu acho que nesse momento, por causa da guerra na Ucrânia, que tem os foragidos lá, eu imagino que sim, que seja por isso. Porque quem é que ia imaginar, né? Sim, claro. Hoje em dia, uma guerra é vergonhoso. Sim, faz todo sentido. Mas eu acho que é por isso. Sim. Porque os foragidos estão ali, né? Então, na Eslováquia e Polônia invadiram. Sim. Os países fronteiristas ali.
E de certa forma que tem bases culturais mais próximas, né? Para eles iniciar uma nova vida, né? Sim, exatamente. Interessante. Mas vamos voltar então com toda essa bagagem para o início da minha pergunta, que é, né? Então, tu voltou para o Brasil, teve essa experiência, chegou aqui falando 2 idiomas novos, e aí o que aconteceu com o início da tua carreira profissional? E aí, como a grande maioria das pessoas que faz intercâmbio volta querendo fazer comércio exterior, relações internacionais e turismo. Na época eram os 3 profissões até hoje que todo mundo queria. E aí eu optei por relações internacionais, que na época não tinha em muitos lugares, e eu queria a carreira diplomática. Olha só, que legal. E aí eu me formei em Relações Internacionais em Santa Catarina, lá em Floripa. Mas durante o curso eu já mudei de ideia em relação a ir para Brasília, entrar no Itamaraty, porque eu já vi que era uma questão que dependia muito, além da dificuldade de passar nos testes todos lá, de questões políticas depois que entra. Sim. Tu tem que ter contatos, tu tem que ter costas quentes, ajudas lá. Entendi. Tenho que ter, senão... Uma carreira mais política. É uma carreira muito política. E se desprender daqui e mudar a tua vida para Brasília. Sim. Desde antes do teste, tu tem que deslocar a tua vida para lá por anos. Eu lembro que eu pensei nisso na minha carreira também e tinha uma escola preparatória. Se não me engano, eram 2. Uma era no Rio, outra em Brasília e tal. Mas era bem isso que tu menciona. Era uma vida totalmente diferente da carreira empresarial do comércio exterior, né? Sim. E aí um pouco ingênua, né, e imatura também, aí que eu fui entender como é que funcionava e eu desisti. Mas tu terminou a graduação? Sim, eu terminei a graduação e já estava olhando para o lado comercial da profissão. E aí, onde é que foi a tua primeira experiência? Aí eu terminei a minha graduação lá e voltei para cá, porque a minha base, minha família são daqui. Sim. E aí a minha primeira experiência foi num agente de carga e despachante aduaneiro que trabalhava dentro de uma grande indústria aqui de Caxias. Bela experiência. Sim, foi uma bela experiência e eu não tinha experiência profissional nisso, né? Só acadêmica. Então isso foi bem desafiador, tanto para mim quanto para quem me contratou, porque... Sim. Tu tinha uma graduação eu só tinha em outra graduação, área. mas foi uma aposta que acabou dando certo, porque eu costumo dizer que a preparação acadêmica e o conhecimento, ele é muito importante, mas a atitude, ela faz diferença também. Com certeza. Né? E eu sou de outra geração, que eu tenho a impressão que as pessoas eram mais responsáveis, assim, tinham um comprometimento diferente, enfim, deu tudo certo. Uma carreira mais longa, mais tempo. Isso, aquilo da geração Z que a gente fala. Eu não sou de geração Z, eu tenho características da X ainda. Sim, sim. E aí tu matou no peito Sim. E aprendeu comércio exterior na prática mesmo. E falando um pouco dessa experiência, ela foi bem interessante porque eu era funcionária de um despachante aduaneiro e eu prestava serviço dentro do cliente. Então, eu tinha que avaliar bem... Sim, tu tinha 2 chefes, na realidade. Eu tinha 2 chefes e eu estava no lado do cliente. Então, eu tinha que cuidar com o que eu falava. Às vezes, eu tinha que defender o meu lado e às vezes, eu tinha que defender o cliente. Sim. Então, às vezes, eu tinha que bater nos meus colegas. E outras vezes, eu tinha que dar um chega pra lá no cliente porque estavam querendo avançar, mas tudo ao vivo, não por telefone. Sim. Isso com 20 e poucos anos com ali. Com 23, sim. Então, ali foi uma experiência de primeira, assim, já bem rica. Porque tu entende muito bem os 2 lados. E eu tava ali, em cima do muro, vamos dizer, né? Sim. Ficava. Mas foi uma experiência bem legal. Quantos anos tu trabalhou nesse segmento? Deu 2 anos. Foram 2 anos, é. E depois, o que tu seguiu? O que aconteceu? Aí eu casei e o meu então marido teve uma oportunidade de morar na Índia. Essa história eu quero escutar. E ele foi desenvolver fornecedores na Ásia, na verdade, só que a base acabou sendo na Índia. Ele ficou Índia e China por 1 ano e meio, indo muito para a Índia e para a China, mas a gente ficou na Índia. Sim. De certa forma, o teu marido na época era um profissional de Comex também? Sim, é o que eu costumo dizer. Tu vem do interesse pela área internacional, é natural também que tu te aproxime de pessoas que estejam nesse meio. Sim. Ele já tinha também morado na Alemanha, em outros lugares. Sim. É afinidade total. É afinidade. Então, não era a primeira vez que os 2 tinham morado no exterior, os 2 já tinham morado. Sim. Os 2 já falavam inglês.
E já tinha esse desprendimento dos dois. E aí eu fui bem ingênua a morar na Índia. Qual que era a tua imagem Eu achava que eu tinha estudado sobre o país antes de ir pra lá. Eu fiquei um bom tempo. Lá é assim, e vendo fotos, e vendo aquilo, achando que ia ser aquela coisa mais espiritual, que todo mundo faz yoga, e incensos, e tal. Não é nada disso. Isso é muito engraçado, porque todo mundo que foi pra Índia conta realmente que aquilo lá é um universo à parte, literalmente. Um planeta. Tenta narrar, então, esse universo para quem nos escuta. Conta para nós como é que foi chegar lá, ter uma vida, né, como casal na Índia. Sim. Independente de ser como casal ou, enfim, conhecer a Índia como turista é uma experiência. Morar na Índia é outro mundo. Então, para começar a experiência do que aconteceu, o indiano, ele não se compromete com a palavra. Olha só, essa eu não sabia. Ele diz que sim, ele combina e não faz. Quer dizer, talvez faça. Olha só. Talvez não. Não é garantido. Mas isso para coisas básicas? Para qualquer do tipo, coisa. Vamos jantar hoje à noite, sim. Te pego na tua casa. Isso. Olha só. Então, antes da gente ir, por isso que eu comecei por isso, já tinha fotos do apartamento onde a gente iria, claro, tudo com o suporte das duas empresas, a de lá e daqui, né? Do prédio onde a gente ia morar, tinha as fotos, a gente tinha escolhido, inclusive. Mostraram fotos lá, é aqui que vocês vão morar, vocês vão chegar, vão ficar tantos dias no hotel, depois vão se mudar pro prédio. Chegamos na Índia, o prédio estava em construção ainda. Não é verdade. É verdade. Era as fotos do projeto. De outro. Sacanagem. Começou ali já. Aí ficaram no hotel por um tempo. 3 semanas. 3 semanas no hotel e procurando um lugar para morar. A gente foi procurar sozinhos. Nós fomos sozinhos procurar onde morar. Porque as sugestões que o indiano lá, colega, dava, eram os tipos de lugares que aqui tu jamais moraria. Era a sugestão deles. Sim. Então, até a gente conseguir mostrar o que a gente queria, então a gente visitou apartamentos com pessoas morando. Com as famílias morando, comendo no chão. Uau. Que eles comem no chão, né? Além de comer com a mão, eles não usam mesa. Geral, assim. Geral. Né? Mas isso, por exemplo, o teu colega, que provavelmente um cargo bom ele também com essa tradição. Também. Olha só. Então a gente entrava nos apartamentos para procurar o apartamento para alugar e aquilo tudo acontecendo. Então começou por aí. E aí a gente questionou, tá, mas e as fotos que vocês mandaram? Nananã, eles dão lá um nananã e explicam e não explicam e enrolam e passa por isso. Essa é a parte desafiadora da Índia. Lembra aqueles vídeos do trânsito que todo mundo já viu da Índia? Aquela loucura aquele total. Caos total. Carro, moto, vaca no meio da rua. Dizem que é uma máxima, né? Essa, que como o trânsito funciona num país, é como aquele país funciona. Olha, essa é boa. Vou lembrar. É uma foto de como que aquela cultura funciona. A cultura da Índia é aquele vídeo que todo mundo já viu. Boa. Quando me pedirem sobre a Índia, eu vou usar esse exemplo agora. É aquilo. Um ano um pouquinho, outro ano um pouquinho, uma vaca, um camelo, uma pessoa, uma bagunça. Ninguém bate. Eles não batem dirigindo. Sim. Tem uma questão que é um pouco polêmica, talvez, mas eu já ouvi a respeito da insegurança que o sexo feminino, que a mulher tem lá. Você sentiu isso? É verdadeiro ou é um mito? Como eu fui em 2007, 2008 para lá, e eu morei em Bangalore, que é a 5ª maior cidade, é uma das mais seguras e mais modernas até que tem. Uma das mais ocidentais, assim. Eu acabei não sentindo, mas se eu tivesse sentido isso, e eu andava muito sozinha lá. O meu marido viajava muito e eu andava muito sozinha. Eu não senti em nenhum momento. Mas se eu tivesse sentido, aí a minha experiência teria sido completamente diferente. Porque eu teria me recolhido, né? Sim, sim. Mas eu acho que eu acabei não sentindo pela cidade onde eu vivi. Entendi. Então pode ser que isso exista em Não, outros... com certeza. Os estupros, aquelas coisas que a gente ouve em ônibus e tal. É real mesmo. Sim. E tu sente que o governo lá, as pessoas lá fazem alguma coisa para combater isso ou é meio
É assim mesmo. É terra de ninguém. Entendi. Pra tu ter uma ideia, eles não têm controle de natalidade, não tem certidão de nascimento. Meu Deus. Então o 1 bilhão e 200 milhões que a gente ouve É um número... é um chute. Talvez tenha mais gente lá do que na China, a gente não sabe. Não tem controle. Mas isso, né, pensando como empresário e pensando que a dificuldade, normalmente ela traz as oportunidades. E talvez é por isso que todo mundo coloque a Índia como a nova China, como a nova possível grande potência. Talvez nesse sentido, por ter muita gente, Sim. por ser muito difícil... Muito consumo também. Tem a possibilidade de ganhar muito dinheiro lá? Sim, lá tem grupos de empresas de muito dinheiro. A riqueza que eu vi lá, eu nunca tinha visto no Brasil. Olha só. Com todo esse contraste. Com todo esse contraste, só que é misturado. Então, quem é rico lá tem grupos de empresas, tinha hotéis, por exemplo, com portas de ouro. Olha só. Riqueza verdadeira mesmo. Coisas deslumbrantes que nem no Brasil tu não vê tanto. Então, quem tem poder lá tem muito dinheiro. A questão do idioma, né? Sabe-se, né, que o indiano, na grande maioria, fala inglês fluente e tal. Isso é verdadeiro? Sim. Se comunica facilmente? Sim. O inglês é uma língua oficial da Índia porque a Inglaterra colonizou eles, né? Tentou. Depois eu vou entrar nesse ponto. A Inglaterra tentou, mas não conseguiu. Então todo mundo lá fala Sim, inglês? É uma língua oficial. Passa o programa de TV lá em inglês, Sim. as placas em inglês. Sim. Porém, quem é das castas mais baixas, que tem a questão das castas lá. Esse é o ponto, o cerne da Índia é a religião. Não Sim. é questão só cultural ou a questão econômica, é a religião. É isso que manda neles lá. O hinduísmo O hinduísmo. Quem é de castas mais baixas, teve menos acesso à escola, não fala inglês, fala só as línguas deles lá. E tem dialetos também. Tem muitos que não conversam entre si. Olha só. Não se entendem. Sim. Do norte pro sul, do leste pro oeste. A oficial, que é geral, é o inglês mesmo. Não e tem o hindi. O hindi. Hindi. O hindi também. Hindi é uma língua oficial e que se fala no país inteiro, e o inglês. Tá, entendi. Mas eles têm muitos outras Sim, dialetos. dialetos e que às vezes não se falam entre si. Tu menciona essa questão das castas. Tem como tu falar um pouquinho mais a respeito? Nossa, isso é muito forte lá. As castas, elas são divididas em 5 castas. Quem nasce numa casta jamais vai trocar de casta e não pode casar com uma pessoa de outra casta. Meu Deus. Não que pode. Terrível isso. E o interessante é que, além de não poder, eles não querem. Olha só. Mas isso... A ambição. Sim, pois é, mas né? isso é uma coisa que, nos dias de hoje, voltando ainda na tua experiência da Eslováquia, né? As culturas vão evoluindo, o mundo se torna cada vez mais globalizado e, por mais que seja uma cultura milenar, você não acha que isso está ultrapassado? Que eles talvez não consigam superar isso nessas próximas gerações? Esse é o ponto mais... Não é interessante, mas mais que fazia a gente refletir lá. Eles não querem. É como se fosse uma bolha... A Índia é uma bolha só deles. Vou te dar um exemplo disso que tu acabou de falar. A questão da ambição, né? Bom, se eu nasci na casta mais baixa, eu não quero ter coisas que eu vejo... Eu sou motorista do cara que tem uma vida maravilhosa. Eu não quero... Ele não quer. Porque para eles, essa vida é isso que eles têm que viver e tá tudo certo. Você nasce predestinado àquilo e pela religião, pelo hinduísmo, seria o karma, então, né? Aquela tua situação. Isso, eles não querem. E aí, mas quem que diz isso? Quando um bebê nasce lá... Como é que se sabe? Não tem como nascer numa mais alta, mesmo sendo numa família? Não, porque tu não pode casar. Então, entendi. eles casam sempre da mesma casta. Quem ousa mudar de casta e casar com alguém que é de outra casta tem que cortar relações com a sua família de origem. Caramba. O nosso motorista, a gente tinha motorista. Todo mundo lá tem motorista. É uma questão até de subemprego para dar trabalho para as pessoas e por causa do trânsito ser muito caótico também. E a gente tinha um motorista e ele era um desses. Ele casou com uma moça de outra casta. E ele não tinha relacionamento com a família de origem. Há anos. Foi deserdado, como a gente fala. Isso, exato. E essa é uma pergunta comum para eles. O teu casamento é um love marriage ou é um arranged marriage? É um casamento de amor ou é um casamento arranjado? Isso é uma pergunta comum. Não acredito. Sim. Olha só.
E aí, por exemplo, ele é mal visto pela sociedade por ele ter rompido com essa tradição? Eu acredito que sim, porque eu sendo estrangeira, o estrangeiro eles olham com outro olho, é outro olhar. Mas certamente ele convivia só com pessoas que também tinham feito isso. Entendi. Eu acho que com o tempo vai ser cada vez mais aceito, mas deve levar milênios isso, porque a cultura deles, voltando, a religião deles é uma coisa que determina tudo lá. Então, eu estudei lá e eu tinha colegas de pós-graduação que eu fazia que estavam conhecendo seus maridos arranjados, os casamentos, os noivos. Como assim? A família do noivo e da noiva tem que achar candidatos para ter aquele casamento arranjado. E é um negócio. Então, os pais que têm essa missão Os pais de fazer o casamento. E quem determina isso é a família do noivo. A família do noivo anuncia o noivo no jornal. E diz, eu sou... E lá ter a pele mais clara é um diferencial. Fair skin, estudei na Inglaterra, sou formado nisso, nananana. Eles botam a cor da pele no anúncio. Sim, e procurando noiva, assim, assado. E aí tem linha, e aí a família da noiva tem que pagar o dote para a família do noivo. Por isso que é um negócio. Tem linha de financiamento no banco para pagar o dote. Não é possível. Sim. E aí vem mais uma questão, que a gente acha engraçado, mas não é. Uma família que tem 3 filhas, o pai quebra. Então, eles abortam muito meninas. Nossa. Por esse motivo. E é um dos únicos lugares do mundo que tem mais homens do que mulheres. Existem mais mulheres do que homens no mundo. Sim. Uma questão... geral. Da natureza, enfim. Mas lá não. Em função por este motivo. E aí ia no hospital e dizia, não identificamos sexo do bebê. Era uma coisa bem por esse motivo. E me diz uma coisa, e a gente tá vendo um lado, e talvez é a primeira vez que eu escuto realmente esse lado mais sombrio, eu diria, da Índia, porque normalmente o que vem para nós é como tu falaste no início, é a parte espiritual, a parte do yoga, a parte, né, que é bonita, né, da religião, o Taj Mahal. Tem essa parte também? Você tem aprendizados e coisas que você realmente trouxe assim como coisas boas para tua vida, para tua carreira? Eu achei que eu fosse chegar lá e que todo mundo ia tentar me convencer, que fosse uma coisa aberta e que eles fossem ter conexão comigo em relação a isso. Mas para eles é assim, tu é estrangeiro, então eles não têm muita conexão com o estrangeiro. Se tu quer, tu tem que buscar isso com eles. Sim. O que eu consegui trazer para mim é isso, aceitar. Eles já nascem aceitando. A casta que eu sou, onde eu tô, aceita. Sim. E eles são despreocupados com o que vai acontecer depois, porque eles estão olhando, nessa vida eu nasci para estar aqui, nesse sentido. Mas essa questão de ser uma coisa mais aberta para todo mundo, não. A religião é uma coisa deles, eles fazem a adoração lá, as orações tantas vezes lá por dia, acho que era 1 ou 2 só, mas é deles. Não é uma coisa que chega no estrangeiro que está ali. Eles separam. Não, mas esse aprendizado, né, que tu... Da aceitação, eu acho que para mim faz todo sentido, para os nossos ouvintes também, porque quem somos nós, né, para julgá-los, né? Quem é melhor que quem, né? Imagina um podcast lá na Índia falando sobre alguém que viveu no Brasil e também eles devem achar muitas coisas que não são legais que a gente faz, que eles não concordam. E, né, eu acho que esse ensinamento que tu deixa aqui é muito poderoso, porque a gente tem que saber aceitar e lidar com as diferentes culturas, principalmente nós, né, profissionais de comércio internacional. Para fechar esse tema de Índia, eu sei que tem uma história de um dia que tu tomou uma surpresa quando tu entrou no teu apartamento. Conta para nós o que tinha de surpresa lá dentro. Eu já estava em casa, né? E meu apartamento tinha várias sacadas. E lá era um pouco diferente. Tinha uma sacada na cozinha. E eu dei uma entradinha assim na cozinha, tinha um macaco. Dentro da minha cozinha. Mas um macaco dessa altura aqui. Não é assim, amor, vem aqui matar uma barata, uma aranha. Era um macaco desse tamanho aqui. E aí eu entendi. Não, daí eu tentei mandar ele não ia embora. Aí o meu marido conseguiu mandar o tal do macaco embora. E aí eu entendi por que tinha grade em todas as janelas do apartamento. No 10º andar, grade no 10º andar. Olhei pra fora, tinha uns 10 macacos.
subindo, pendurados em todas as janelas. No meio de uma cidade gigantesca. De 7 milhões de habitantes. Então, o macaco lá anda na rua, assim como tu vê gato e cachorro aqui. Incrível, incrível. E aí eu contei impressionada para algumas pessoas, indianos, sim, e daí? Ninguém deu bola. É uma coisa normal aqui pra nós. Igual não? um gato, aqui. Então isso foi... Essa é muito boa. Mas vamos voltar pro Brasil, então, e seguir nessa trajetória de comércio internacional. Eu sei que tu teve experiência também dentro de uma grande indústria. Se tu puderes contar para nós também como que foi essa tua trajetória. Depois que eu voltei, eu trabalhei numa trading por mais uns 2 anos. E depois eu comecei a trabalhar numa empresa que é líder mundial na área de sistemas de elevação de carga e guindastes. Eles estão aqui em Caxias e a matriz é na Áustria. Então eu fui para o outro lado de quem olha o comércio exterior funcionando, né? Eu fui para a indústria. E aí foi muito interessante, porque eu via a indústria funcionando, o MRP rodando, puxando o pedido lá da Áustria, vindo matéria-prima para cá, e eu tinha que fazer aquilo tudo chegar na hora, na data certa. E eu via todas as dores que aquela indústria estava passando e por que tal e tal e tal carga tinha pressa de chegar, ou tinha que postergar, ou uma mudança de mercado aqui que tinha que voar uma coisa com mais agilidade, ou um cancelamento grande de pedido, e aí muita carga chegando e o pessoal daqui não queria estoque, elevação de estoque, e essa questão toda de programação de material importado. Sim, você já na função de analista de importação. Analista de importação. Cuidando dos processos operacionais. Cuidando de tudo isso. E para ti, acredito que foi muito bacana essa virada de chave dentro da profissão, né? Porque a gente sabe de todas as frentes que o comércio internacional permite, né, para o profissional. Porque você, no início da carreira, estava do outro lado da mesa, ou seja, né, como prestadora de serviço, e acabou depois tendo a experiência, então, de estar lá sendo servida, né? Isso. Por profissionais. Como é que foi isso? Essa bagagem anterior que tu teve fez a diferença aí? Muita. Fez muita diferença. Porque aí eu sabia o que o agente de carga estava me explicando, estava me falando, se ele estava tentando me enrolar ou não, eu sabia. Mesma coisa o despachante. Da mesma forma, eu sabia o que eu estava comprando deles e o que eles estavam me falando. Não tinha como te enrolar. Não tinha como me enrolar. Por outro lado, e é parecido também com a experiência que eu tive no começo, por outro lado, às vezes eu tinha que dar limite para os meus colegas da empresa, porque eles queriam coisas que eu sabia que eram impossíveis de acontecer. Agiliza um desembaraço, não tem como. Tem um prazo que tem que seguir. Então, eu conhecia bem o que estava acontecendo e conseguia enxergar com mais clareza tanto um lado quanto o outro. O cliente acha, quem trabalha com comércio exterior sabe, acha que dá para fazer milagre, que pode exigir qualquer coisa. E não pode, né? Tem coisa que é impossível. Então, de novo, eu fazia esse. Só que daí, naquele momento, eu não era prestador de serviço, eu era o cliente, né? E dessa experiência, então, penso eu que depois de ter vivido na Índia, voltar e trabalhar com a cultura austríaca, deve ter sido um choque enorme, né? Porque ter toda aquela bagunça e voltar para ter uma experiência dentro de uma empresa com a raiz austríaca. Como é que foi essa diferença? Trabalhar com os austríacos, num primeiro momento, é bom. Eles são organizados, tudo funciona, mas eles têm uma pequena flexibilidade a mais que o alemão. Então, eles não são tão rígidos quanto o alemão. Eles têm um pouco mais de flexibilidade. Mas não chegam nem aos pés da gente, né? Então, eu costumava falar, se eu pedia uma exceção num documento para fazer uma alteração, uma exceção, é só dessa vez, tinha que explicar o porquê, senão eles não faziam. E se fosse uma alteração permanente, de agora em diante, a gente precisa que seja feito assim. Não precisava conferir nunca mais. Eles nunca mais iam esquecer. E eles não tinham alguma dificuldade, eles, com a cultura brasileira? Sem dúvida. Isso que tu menciona parece o oposto do que a gente vive aqui. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, quando foram nacionalizados produtos da Áustria, quando a tecnologia veio de lá para cá, então teve todo esse choque. Mas daí foi conduzido por pessoas daqui que conseguiram fazer com que a conversa fluísse, mas teve esse choque inicial. Ali, sem dúvida. E tem um pouquinho até hoje, mas dá para dizer que anda muito bem, porque na época que eu estava lá, isso já faz um bom tempo que eu saí, mas era uma planta que hoje está funcionando muito bem.
produz muito bem. São duas culturas que conseguem conversar. Eu acho que dá até para dizer que as duas juntas formam um casal que funciona bem. Olha só. Mas talvez tenha a ver também com a região aqui, pelo fato de... Sim, de a gente ser um pouquinho mais disciplinado que a média brasileira. Talvez sim. Talvez dê para dizer isso. Interessante. Isso é muito legal e eu adoro essa tua experiência porque é muito difícil um profissional de comércio internacional que tenha vivido na prática tudo aquilo que a profissão permite, né? Tu teve do lado da assessoria, do despacho, da trading, da logística internacional, de todos esses agentes, né, que juntos fazem a coisa acontecer, e teve também do lado da indústria, né, de quem tá realmente produzindo, precisando de matéria-prima, de equipamentos. Então, com toda essa tua bagagem, o que tu poderia colocar assim para o nosso ouvinte de aprendizado para quem está começando ou para quem está pensando em migrar de uma área para outra? O que o profissional de comércio internacional não pode deixar faltar? Tem sempre que lembrar que a necessidade de quem está de um lado, a gente tem clareza, mas o outro lado pode ter um prisma, um ponto de vista da situação que tu não está enxergando. A gente tem pontos cegos, às vezes. E que se tu não conhece... Claro, não tem como todo mundo conhecer todos os lados da mesa. Em algum momento, dependendo da carreira que cada um acabou seguindo, tu vai enxergar melhor. Mas se tu não tem ainda, lembra que pode ser que tu esteja num ponto cego, né? E que o outro lado de lá, a necessidade dele é outra coisa. Então, nem sempre é só chatice do cliente. Nem sempre é falta de visão do outro lado. Tem sempre que tentar olhar a coisa diferente do que só bater, como a gente costuma no Comex, a gente acaba batendo, né? O cliente é sempre chato, nananana. Quem tá no lado de serviço, o cliente acha que o prestador de serviço, eles não sabem, eles são folgados, eles podiam ser mais ágeis, podiam ser melhores, podiam ser isso, nem sempre, porque é uma cadeia que depende muito uma ponta de outra. Então esse olhar. A coisa não anda assim tão mecanicamente, de uma forma tão simples quanto a gente gostaria. Tanto estando de um lado quanto do outro. E faz todo sentido o teu comentário, porque se a gente parar para pensar de maneira prática, um processo de importação, quantas pessoas envolvidas, quantas empresas, quantos profissionais, para que cada coisinha aconteça. Encaixe perfeitamente. Para chegar naquela hora, naquele dia. Exato. Entrar no portão da empresa. Exato. Então, acho que tu deixa uma mensagem muito boa de realmente tentar entender que, às vezes, o teu pedaço da operação ali, ele é tão importante quanto os outros, mas ele sozinho não faz a coisa acontecer. Ele precisa de todos os outros se encaixando e se entendendo para que o processo aconteça com sucesso, né? E diz para nós, depois então dessa indústria, o que aconteceu na tua carreira profissional e conta para nós até agora o que tu tem feito. Aí eu tive a minha filha, Helena, que está com 8 anos, eu fiquei um tempo em casa. Fiquei 3 anos em casa, foi uma opção minha, fiquei com ela. Aproveitei esse momento ali de maternidade que é muito importante, enfim, saí da indústria. E quando eu voltei, as mães, né, a gente volta com a cabeça um pouco diferente, as prioridades, e a gente enxerga o mundo também diferente. Então, olha quantas vezes a gente muda a visão de mundo, né? Viaja pra cá, viaja pra lá, e depois de fica vida. Mãe e mudou de novo. E eu não queria mais voltar pra indústria, eu não estava mais disposta a cumprir horário, a estar engessada na questão de horários. Para a área de serviços, eu até que estava assim mais aberta. E aí aconteceu de eu ir para a área comercial, que foi a cereja do bolo para mim. Porque agora eu costumo dizer que hoje eu trabalho para uma empresa que vende serviços de comércio exterior, eu vendo o que eu sempre comprei. E eu entendo também o que o meu cliente hoje precisa que eu venda para ele. Eu sei o que ele quer, eu sei o que ele está pensando também às vezes. E eu me encontrei muito bem aqui, na área de vendas, assim. Eu gosto e está funcionando muito bem, já faz quase 5 anos. Olha só, que bacana. Que eu estou na área de vendas e a questão de horários também acabou encaixando com o que eu estava querendo, enfim, para o meu momento de vida. E está fluindo muito bem. Eu acredito que sim, porque o teu cliente, né, certamente ele se sente muito seguro
com toda essa bagagem que você traz, né, para entender realmente qual a dor que ele tem, entregar para ele e também dentro da empresa, né, entre os teus colegas que vão entregar, você também já sabe fazer porque você já fez aquilo que eles vão entregar, né? Então, com certeza, os teus clientes devem adorar muito, né, esse serviço que tu presta. E eu gosto de perguntar, assim, já pensando no final do episódio, alguma situação de dificuldade, algum aprendizado que tu teve na tua carreira, alguma coisa, um insight que você poderia deixar, assim, para os nossos ouvintes, né? Eu vim pensando, né, vindo para cá, enfim, o que eu ia falar. São 15 anos de experiência, né, e as gerações mudaram muito de como eram as pessoas, como foram criadas, e a gente acaba refletindo e vendo coisas acontecendo nos mercados e nas formas de trabalho. Então, o que eu gostaria de deixar aqui é conhecimento técnico, acadêmico, é muito importante, se preparar para o mercado é muito importante, mas atitude, comprometimento, eu acho que é um ponto que ele está quase em falta hoje em dia, dos profissionais. Atitude e comprometimento com os assuntos, com o trabalho, com os horários. É uma questão, talvez, até de maturidade. Me parece que as pessoas estão ficando adultas mais tarde, né? A gente com 20 anos era adulto já. 22 anos já tinha uma postura e uma questão racional, né? Emocional não, mas racionalmente a gente já se enxergava como adultos. E hoje essa coisa está indo muito além e a gente vê isso no trabalho. E é isso, falta de comprometimento. Então, atitude. Quem tiver atitude e comprometimento já está diferenciado hoje no trabalho, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Era para ser a última pergunta, mas eu gostei tanto desse tópico e eu vou tentar explorar ele um pouquinho mais contigo. Por que será? Né? Por que será? Me casou muito bem o que tu fala, porque eu também com 18 anos eu estava morando sozinho, estava morando em outro país, já tinha a minha responsabilidade, voltei, fiz a minha carreira, morei sozinho a vida inteira, né? E sempre tive essa noção assim de que, poxa, o comprometimento, a minha palavra, a minha atitude é muito importante para minha carreira profissional, se eu quiser construir uma família, se eu quiser ser um homem de verdade, se eu quiser ser um profissional de verdade. O que está acontecendo? O que será que pode estar acontecendo com essa falta de comprometimento por parte de muitos profissionais hoje? Se a gente for olhar de uma forma geral, não é só no trabalho, né? A gente acaba vendo no trabalho porque é o nosso dia a dia, mas no geral, as pessoas estão ficando adultas muito tarde e agora vem um pouco de, parece, conversa de pai e mãe, né? Porque os pais não estão impulsionando essas pessoas para serem adultos cedo. Então, por que eu vou sair da casa do meu pai? Ele tá no auge do sucesso dele. Ele já está morando na casa dos sonhos dele. Eu sou um morador da casa dos sonhos do meu pai. Por que eu vou sair de lá com casa, comida e roupa lavada para ir passar trabalho? Faz sentido, total. E aí os pais e mães, ao invés de mostrar, não é, vai, sai daqui, que aqui não é mais o teu lugar, mas se tu sair, olha o que tu vai conseguir conquistar sozinho. Vamos que eu te ajudo. Vai ser assim, vai ser assado. Eles podam os filhos. Eu acho que muito não é culpa, mas é responsabilidade dos pais que estão atrofiando, essa era a palavra. Os pais estão atrofiando os filhos. E o ser humano é uma criatura do conforto e do comodismo. Nós todos somos. Se tá bom aqui no ar-condicionado, a minha mãe lavando roupa pra mim, trazendo a comidinha vegana, a minha comidinha que eu gosto. Por que eu vou sair pra morar sozinho e dividir apartamento com mais 3 colegas no ventilador? Faz muito sentido. Eu entendo que seja muito pela essa atitude dos pais. É fácil culpar o jovem ali também, né? Mas é que é uma coisa geral que a gente vê. Eu acho que é um pouco isso. E aí fica um senso comum, eles são todos muito parecidos, né? Eu vejo assim, pelo menos. Faz todo sentido e eu fiquei refletindo enquanto tu falava. Eu fui para Dinamarca uns anos atrás e eu aprendi lá na cultura deles lá que o jovem com 18 anos, ele não é opção, é obrigação. Eu conversei lá com muita gente, faz parte da tradição lá deles. Na Alemanha também, fez 18 vaza. Tchau, vai te virar, toma lá que a vida é tua. E olha só, é um dos países que tem os melhores IDHs do mundo, um país super evoluído e tal,
porque tem um monte de gente comprometida em fazer aquilo dar certo, né? Mas, enfim, acho que a gente se estendeu bastante nesse tópico, mas é algo que vale a pena ser mencionado, refletir, porque, né, muitos dos nossos ouvintes são pais e também muitos dos ouvintes, né, que estão talvez nessa zona de conforto, parem, reflitam e pensem que, olha só, para ter uma grande trajetória, né, para vencer na vida, eu vou ter que realmente, como tu falaste, né, ter iniciativa, ter comprometimento. Atitude e comprometimento já tem diferencial. Sim. A parte técnica se aprende depois. Mas isso está em falta. Isso já é um grande diferencial. Verdade. Valesca, muito, muito, muito obrigado. Foi um prazer imenso. Uma história fantástica, adorei, aprendi muito contigo. Fantástico, uma mulher guerreira, profissional, trabalhadora, que tem uma trajetória assim que eu me orgulho muito, porque eu te conheço já há bastante tempo, te considero uma pessoa muito querida, especial, amiga, profissional. Então, obrigado. Da mesma forma, Rada, adorei.